Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 8. E desse texto nós extrairemos a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Mateus capítulo 9, do versículo 1 até o versículo de número 8. A palavra de Deus diz assim: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Vamos mais uma vez orar, pedir a graça e a sabedoria do Senhor sobre nós. Querido Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, em mais esta oportunidade que juntos estamos aqui reunidos para cultuar o Teu nome e ouvir mais da Tua palavra, ouvir do Senhor falar aos nossos corações. Derrama a Tua graça sobre cada um dos Teus filhos e filhas. Derrama a Tua misericórdia sobre nós, ó Pai, para que nós recebamos a mensagem do Senhor nessa noite. Fala aos nossos corações, Deus. Alimenta-nos com a Tua palavra, com o Teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem, irmãos, é a verdadeira perspectiva evangélica. Ou então podemos entender como o ponto de vista, a ótica do verdadeiro evangelho sobre as nossas vidas. O que quer dizer o evangelho? Que diferença ele faz na nossa perspectiva, na nossa forma de enxergar o mundo, de tomar conhecimento das nossas vidas? Existem algumas nomenclaturas pelas quais os filhos de Deus são chamados. Diversas nomenclaturas podem existir, mas 3 delas são as principais: crentes, cristãos e evangélicos. E por que existem essas nomenclaturas? Cada uma delas, irmãos, tem o seu próprio significado, tem o seu sentido, tem a sua razão. E a palavra crente, obviamente, significa aquele que crê. Aquele que crê em alguma coisa. Por isso somos chamados de crentes, porque nós cremos em Deus, nós cremos em Cristo, nós cremos na palavra. Cristão, nós somos chamados porque somos seguidores ou imitadores de Cristo. Por isso o nome cristão. E evangélico é aquele que segue o evangelho, que vive conforme o evangelho. E o que é o evangelho? A palavra evangelho vem do grego euangelios, que quer dizer boas novas, boa notícia. E essa boa notícia foi justamente a que Jesus veio trazer para este mundo quando se encarnou, sendo Ele o Filho de Deus, para proporcionar, através da sua morte e ressurreição, mas primeiro para anunciar
as boas novas, anunciar que o reino de Deus tinha chegado, anunciar que a promessa do Senhor desde Gênesis, quando disse Deus para a serpente que o descendente da mulher pisaria a sua cabeça, feriria a sua cabeça, então Jesus era essa boa nova. Ele veio trazer esse evangelho. Mas embora essas nomenclaturas sejam boas, meus irmãos, nem sempre elas são vistas com bons olhos. Nem sempre a palavra cristão, a palavra crente, a palavra evangélico desperta algo bom na sociedade. E isso acontece muitas vezes por causa do mau testemunho de algumas pessoas que se intitulam cristãos, que se intitulam evangélicos, mas se o são verdadeiramente, Deus o sabe. Mas alguns deles nós podemos dizer que não são. Pelos frutos nós sabemos que não são. E diante disso fica algum questionamento que eu gostaria de compartilhar com você. Será que as pessoas evangélicas, aquelas que se dizem evangélicas, estão compreendendo o real significado dessa nomenclatura? Será que a maioria dos seguidores, dos discípulos de Cristo, estão compreendendo o significado de ser um cristão, de ser um crente de verdade, de não apenas dizer, mas de viver como um evangélico? Será que a perspectiva do evangelho, será que a forma evangélica de compreender todas as coisas da vida tem moldado a nós, o nosso caráter, a nossa forma de viver a nossa vida? Eu achei muito interessante, irmãos, observar nesses últimos dias, já há alguns bons dias, o movimento que aconteceu a nível nacional, aqui no nosso país, em prol da liberação das igrejas para realizarem os seus cultos de forma presencial. Eu não me lembro de outra oportunidade em que algum assunto relacionado à igreja tenha chegado até o Supremo Tribunal Federal do nosso país. Mas por causa da tentativa de muitos para ter essa liberação de reunir a igreja presencialmente, isso aconteceu. Agora, a pergunta que eu faço aqui também é: por que esse esforço todo? Por que muitos correram atrás da liberação para abrir as igrejas? Nós vimos alguns representantes, até mesmo no meio do Senado, da Câmara dos Deputados, da Procuradoria-Geral, representantes renomados de grande importância no nosso país. Nós vimos esses representantes solicitar, pleitear pela igreja, em prol da igreja. Agora, será que esses representantes entendem o significado e a importância de tudo isso? Mas diante desse fato, irmãos, eu não quero que nós voltemos nossos pensamentos para esses homens. Eu quero que nós voltemos os nossos pensamentos para nós mesmos aqui nessa noite. E eu gostaria que você pensasse: você tem compreendido o evangelho? O real significado que ele traz para a sua vida? Com a mensagem de hoje, eu quero trazer um pouco desse conhecimento, dessa reflexão para nós. E o meu desejo é que você saia daqui nessa noite, ao final dessa mensagem, compreendendo e aplicando as verdades do Evangelho na sua vida. Quando nós lemos os Evangelhos, esses textos narrativos, muitas vezes nós vemos Jesus passando de cidade em cidade, tanto ali da Judéia, da Galileia, e até mesmo algumas cidades da Samaria. E por onde ele passava, Jesus proferia os seus ensinamentos,
pregava de uma forma que despertava a atenção de todas as pessoas e no meio delas realizava muitos milagres. Coisas que realmente abriam os olhos, chamavam a atenção de todas aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus. Aquilo era algo diferente, era algo jamais visto, jamais ouvido na história. É claro que eles, lendo os profetas, lendo a lei de Moisés, lendo aquilo que já havia se passado, eles sabiam da existência de milagres. Muitos profetas já tinham realizado milagres na sua vida anteriormente, pelo poder de Deus, do Espírito Santo, mas era ocasional, irmãos. Não acontecia com frequência. E uma coisa é uma pessoa ouvir falar de um milagre. Outra coisa é presenciar um. Aquilo é muito mais chamativo. Então nós temos esses dois pontos do ministério de Jesus que despertava a atenção de muitas pessoas. Primeiro, era o seu discurso diferenciado, porque eles estavam acostumados a ouvir os escribas, os fariseus, mas eles não ensinavam do jeito que Jesus ensinava. Jesus falava com total autoridade, com um conhecimento muito mais pleno, muito mais abundante. E a forma de Jesus falar chamava muito a atenção. Jesus era eloquente, Jesus era muito mais sábio. Agora, quando pessoas paravam para ouvir Jesus, será que elas estavam entendendo o que Jesus dizia? Deixe-me ilustrar isso com algo contemporâneo, com algo do nosso tempo. Muitas pessoas gostam de parar para ouvir pessoas como Mário Sérgio Cortella, ou como Leandro Carnal, como Pondé. São alguns dos nomes de filósofos mais conhecidos da nossa época, dessa nossa geração aqui. Mas será que todas as pessoas que param para ouvir o discurso, que vão às palestras desses filósofos, será que essas pessoas realmente entendem de filosofia? Será que elas conhecem a história da filosofia, do pensamento filosófico desde os seus primórdios, ali em Platão, em Sócrates? Será que a maioria das pessoas que param para ouvir esses nomes conhecem, entendem de filosofia? Eu imagino que não. Por isso muitas pessoas pegam apenas trechos, porções desses filósofos, coisas que são mais práticas, para aplicar na sua vida, para compartilhar com outras pessoas. E meus irmãos, eu imagino que era muitas vezes assim que acontecia com relação a Jesus Cristo. As pessoas gostavam de ouvi-lo falar, era bonito, era interessante, muitas coisas eram práticas. Mas pela história que nós conhecemos, a maioria dos judeus não estava compreendendo o verdadeiro evangelho, porque aquilo não transformava a sua vida, aquilo não mudava o seu modo de pensar, o seu modo de viver. Eles estavam ali porque gostavam de ouvir Jesus e porque queriam presenciar um espetáculo. Pessoas inteligentes chamam a atenção, mas o que nós precisamos entender, irmãos, o que muitos daqueles judeus não entenderam, é que o evangelho é muito mais profundo do que palavras bonitas e do que milagres que ele pode realizar. Volte comigo então para o texto
E nós vemos que no primeiro versículo, Jesus estava transitando de uma cidade para outra, entrando num barco, depois de passar pela região ali de Gadara, onde ele expulsou demônios e foi solicitado aos gadarenos que se retirassem da sua cidade. Jesus então volta para Cafarnaum, ele volta para a sua própria cidade, e chegando ali, as multidões já começaram a cercá-lo. E no meio desse cerco, no meio das palavras que Jesus proferia, alguns homens, provavelmente amigos desse paralítico mencionado, levaram o paralítico até a presença de Jesus, porque eles já estavam ouvindo da fama que Jesus curava enfermos, que Jesus realizava milagres. E o que mais podia ser feito por um paralítico que não fosse Jesus que fizesse? Até hoje, irmãos, não existe ainda, nem na mais moderna ciência, uma cura prática para o paralítico. Alguns estudos têm sido feitos e alguns já estão descobrindo algumas formas, talvez, de recuperar uma lesão causada na medula espinhal, e que isso pode trazer uma recuperação, devolver o movimento das pernas de um paralítico. No entanto, isso ainda é algo muito embrionário e está muito longe de ser algo prático. Mas isso daquele que ainda sofre uma lesão, não daquele que nasce paralítico. Muito menos naquela época, então, algo poderia ser feito através da medicina. Por isso, Jesus estava ali perto e os seus amigos, os amigos daquele paralítico, então pensaram: vamos levá-lo até a pessoa de Jesus e assim ele poderá andar, ele será curado. Jesus fez isso com outros enfermos, com paralíticos, com coxos, com cegos. E eles conseguiram levar aquele paralítico até a presença de Jesus. E de repente Jesus percebe aquela cena, vendo a fé que aqueles homens tinham. Agora, que fé é essa? Era fé na capacidade que Jesus tinha de curar. Até aquele momento, irmãos, eles ainda não tinham entendido que Jesus era o Messias, prometido por Deus para restaurar o reino de Israel. Eles achavam que talvez fosse mais um profeta que realizava milagres. E Jesus viu aquilo, mas disse algo totalmente inesperado àquele paralítico. E disse: tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Você imagina como que aquele paralítico deve ter reagido ao ouvir essas palavras? Talvez ele tenha entrado num choque. Algo que realmente era inesperado por ele, pelos amigos que o levaram e por toda a multidão que estava ali do lado de Jesus, porque eles já tinham visto Jesus realizar muitos milagres e eles estavam esperando que mais um milagre fosse feito na vida daquele paralítico. E Jesus disse: seus pecados estão perdoados. O que será que passava na mente daquele paralítico? A Bíblia não revela, nós não sabemos com exatidão, mas eu imagino que se eu estivesse no lugar daquele paralítico, naquele contexto ainda, talvez eu pensasse: tá, mas não é para isso que eu vim. Eu não vim aqui para dizer que meus pecados são perdoados. Eu vim aqui para que as minhas pernas funcionem. Eu vim aqui para que eu consiga andar. É isso que eu desejo nesse momento. Tá bom, eu agradeço que o Senhor está perdoando os meus pecados, isso eu acho que é importante, mas o que eu quero é andar. E foi para isso o que os amigos do paralítico o levaram até Jesus. Eles não levaram para que ele tivesse o pecado perdoado, eles levaram para que ele fosse curado.
E eu quero perguntar para você, meu irmão, para você, minha irmã, que ouve essa mensagem agora: como você reagiria se estivesse no lugar desse paralítico? O que você pensaria se estivesse nessa situação? Mas não precisa ser numa situação de enfermidade, de limitações físicas. Todos nós temos desejos que colocamos diante do Senhor. Todos nós fazemos pedidos a Deus, e isso fazemos incentivados pela própria Escritura, que diz para nós lançarmos os nossos pedidos, abrimos o nosso coração diante do Senhor. E muitas vezes nós buscamos a Deus, nós oramos e nós pedimos: Senhor, abençoe a minha saúde. Senhor, conceda-me tal bênção que eu desejo, que eu preciso, que eu gostaria muito de receber. Então nós vamos até a presença de Jesus e fazemos a Ele os nossos pedidos. Mas será que nós estamos preparados, irmãos, para não ouvirmos uma resposta de Deus relacionada aos pedidos que nós fazemos? De acordo com a perspectiva evangélica do que realmente é o Evangelho, aquele paralítico deveria ficar muito mais feliz ao ouvir: perdoados estão os teus pecados, do que ouvir: levanta e anda. Da mesma forma que o nosso coração deve se regozijar e sentir muito mais prazer em ter os nossos pecados perdoados do que bênçãos materiais alcançadas por Deus. Eu não estou menosprezando as bênçãos materiais. Nós podemos e devemos continuar pedindo a Deus que nos conceda a sua graça, que nos abençoe. Mas, meus irmãos, o que esse texto tem para nos ensinar aqui nessa noite é que existem coisas mais importantes do que as bênçãos materiais que Deus pode dar a você. Pela história nós vemos que Jesus ainda curou aquele paralítico. Mas se Jesus não tivesse feito isso, se Jesus tivesse parado ali no perdoados estão os teus pecados, ele deveria voltar para casa ainda plenamente satisfeito, feliz, regozijando, porque ele tinha alcançado a maior de todas as bênçãos. E quando Jesus disse essa frase: perdoados estão os teus pecados, aquilo não era algo inédito, não era algo novo, não era algo desconhecido por parte dos judeus, porque eles, como conhecedores da lei de Moisés, como conhecedores dos profetas, sabiam que eram pecadores, sabiam que precisavam da graça de Deus. Todo o Antigo Testamento já falava sobre isso. Tanto eles sabiam que essa fala de Jesus provocou escândalo nos escribas. Quando Jesus disse: perdoados estão os teus pecados, não foi o paralítico quem reagiu primeiro, não foram os amigos que levaram o paralítico carregando no seu leito, na sua cama, que reagiram primeiro. Foram os escribas que disseram publicamente: este blasfema, fala heresias. E por que os escribas estavam dizendo isso, irmãos? Porque na sua mente Jesus estava fazendo algo que não lhe era próprio, que não lhe era de direito. Na sua mente eles entendiam: só Deus é quem pode perdoar pecados. Fazer milagres, tudo bem, isso ainda é aceitável. Os profetas do Antigo Testamento fizeram milagres. Agora, perdoar pecados, não. Isso aí é só Deus quem faz. Como assim você libera perdão para outras pessoas?
E Jesus conhecia não apenas o que eles falavam, mas conhecia também o seu coração. E a intenção daqueles escribas ali era, mais uma vez, como diversas vezes tentaram, descredibilizar a palavra de Jesus. Fazer com que o público, com que a multidão também o condenasse, também dissessem: ele blasfema, ele fala heresias, vamos parar de segui-lo, vamos deixar de ouvi-lo. E Jesus então logo escancara o pecado que estava no coração daqueles homens e diz a eles: por que vocês estão cogitando mal no seu coração? Por que vocês têm maus propósitos dentro de si? Por que vocês estão agindo com base na sua maldade? O que é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Com isso, Jesus estava dando a ideia de que dizer levanta e anda é muito mais fácil. No entanto, ele, o Filho de Deus, tinha total autoridade sobre o reino espiritual e sobre o reino material. E é por isso que Jesus disse aqui: para que vocês saibam, para que todos vocês que estão me ouvindo aqui, para que toda essa multidão que está observando tudo o que acontece agora, saiba que o Filho do Homem, que o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Messias e tem poder para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico: agora sim, levanta, pega a tua cama, o teu leito e vai para casa. Não era qualquer pessoa que fazia aquilo. Não era qualquer um que tinha essa autoridade de cura. Ainda mais se aquele paralítico fosse um paralítico de nascença. Nenhum homem, nenhuma ciência poderia curar aquele paralítico. E é tão interessante nós olharmos para a história de Jesus, irmãos, e vermos que em situações diferentes Jesus usava de abordagens diferentes. Como numa oportunidade em que ele curou o cego e fez lama cuspindo na terra e passou nos olhos daquele cego e mandou ele ir até o tanque de Siloé e se lavar. Jesus não poderia simplesmente ter colocado a mão, ou nem colocado a mão. Se ele quisesse, ele só proferia as palavras: esteja curado. Ou talvez, se ele nem quisesse falar, se ele só pensasse, ele não podia fazer dessa forma. Porém, nesse momento aqui, Jesus simplesmente proferiu palavras de ordem. E de forma muito simples, irmãos, Jesus disse àquele paralítico: levanta, anda. Não é estranho pensar um pouco sobre isso na nossa realidade? E se uma pessoa qualquer dissesse isso para outra, se alguém dissesse: estou com uma dor enorme de cabeça, aí a pessoa simplesmente dizia: para de ter. Isso vai resolver o meu problema? Isso vai curar a minha dor de cabeça? Simplesmente dizer: sai daqui, para de doer. Então, quando Jesus disse, e certamente por ser um paralítico, aquele homem tinha pernas atrofiadas, pernas que não se desenvolveram, pernas mais finas do que o restante do seu corpo. Então, meus irmãos, eu imagino que aquilo começou a se modificar perante os olhos de todas as pessoas. E aquelas pernas atrofiadas, finas, começaram a ganhar força e se moldar como pernas normais, ao ponto de que prontamente, não foi com o passar do tempo, na mesma hora, ele já ganhou força muscular,
o suficiente, não só para levantar, mas Jesus ainda diz: agora você vai pegar o seu leito, você vai tomar a sua cama. Os seus amigos trouxeram você nela, agora você anda, você pega o seu leito e você vai carregando para a sua casa. E Jesus deixou muito claro que ele fez aquilo para que ficasse provado diante de todos aqueles olhos que ele era o Filho de Deus. Você consegue perceber o propósito que Jesus tinha dentro dos milagres que ele realizava? Irmãos, tantas pessoas confundem o Evangelho, confundem a pessoa de Jesus Cristo, quando dizem: Jesus era um homem muito bondoso, piedoso, fazia caridade para as pessoas, demonstrava amor por aquelas que estavam aflitas, doentes, enfermas, endemoniadas. Ele fazia isso por amor àquelas pobres almas. Meus irmãos, é claro que Jesus demonstrava o seu amor, mas o propósito de tudo aquilo que ele fazia, o propósito dos seus milagres, era comprovar, era sustentar as suas palavras. O Evangelho de Jesus não era o Evangelho da caridade, não era o Evangelho da bondade, era o Evangelho da salvação. E essa era a maior bênção que ele estava proclamando ali, e muitas vezes as pessoas não entendiam. Muitas vezes elas estavam com os seus olhos presos nos milagres que Jesus realizava, e isso desviava o seu foco do que era o centro do Evangelho. E o mesmo problema tem acontecido, meus irmãos, com muitas pessoas no dia de hoje. Muitas pessoas estão por aí vagando, às vezes peregrinando de igreja a igreja, entrando numa igreja, não ficando satisfeitas, entrando em outra igreja, e buscando simplesmente as bênçãos de Deus para a sua vida, às vezes buscando até mesmo um milagre. Eu imagino que você já deva ter ouvido isso algumas vezes, porque eu já, mesmo estando há bem menos tempo que vocês aqui nessa cidade, mas eu já ouvi muitas vezes aqui, pessoas dizendo para mim assim: alguém do meu círculo de amigos ou alguém da minha família está diagnosticado com câncer em estado terminal, mas eu creio na cura. Eu creio no milagre. Eu creio que Deus pode despertar do coma, da doença. Eu creio que Deus pode remover aquele tumor de uma vez por todas e ele nunca mais apareça. Deus pode, claro que Deus pode fazer isso. Mas será que é por isso que nós estamos buscando a Deus? Será que esse é o interesse do nosso coração ao buscarmos o Evangelho? Quantas vezes, meus irmãos, os seus amigos que não frequentam igrejas, que não seguem exatamente uma vida cristã, uma vida moldada pelo Evangelho, quantas pessoas do seu círculo de amizade já disseram para vocês: olha, peça oração por mim lá na sua igreja. Eu estou doente, peça para o povo da sua igreja orar por mim. Eu estou precisando de um emprego, pede para o povo da sua igreja orar por mim. Um parente meu está desesperado, está em angústia, pede para orar por mim lá na sua igreja. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo para você não orar por essa pessoa, pelo contrário, ore sim, mas não ore só pelo pedido que ela te fez, não. Ore para que o Espírito Santo também toque aquele coração.
para que o Evangelho de Jesus Cristo abra aqueles olhos espirituais. Irmãos, eu sempre faço isso. Toda vez que alguém desconhecido, ou alguém que eu sei que não é crente, pede para orar, eu oro. Mas primeiro eu oro pelo pedido que fez. Depois eu oro para Deus realizar uma transformação naquela vida. Porque se a bênção que a pessoa pediu não for alcançada, pelo menos o mais importante talvez seja. E o mais importante é o Evangelho da salvação. É tão engraçado ver o pensamento, a perspectiva que muitas pessoas têm de igreja, de evangelho. Já há uns bons anos, aqui em Cachoeira, quando um dia eu estava na academia, no tempo que eu ainda frequentava a academia, uma mulher me abordou e pediu para que orasse pelo filho dela, que era um filho muito rebelde, um filho que dava muito trabalho, já tinha tentado tudo, psicólogo, conversa, e nada mudava a cabeça daquele filho, e dizia: pastor, porque ela nem sabia que eu era pastor, eu fui apresentado para ela naquele dia como pastor, falava: ah, o senhor é pastor? Então ora pelo meu filho. A oração de pastor é mais forte, né? Deus ouve mais, né? A oração de pastor. Olha o conceito que algumas pessoas têm. Um pastor, um padre, um bispo, um líder de igreja, ou uma pessoa mais velha de igreja. Se aquela pessoa orar por mim, ele está mais perto de Deus, né? Então a oração chega mais rápido até o trono de Deus e Deus responde. Essas pessoas precisam conhecer o verdadeiro Evangelho. E nós precisamos pregar para elas. Portanto, irmãos, eu queria deixar um desafio para vocês aqui. Toda vez que alguém pedir para você orar por alguma questão específica, se for uma pessoa próxima, se for seu amigo, alguém que você tem intimidade, liberdade, toda vez que alguém pedir para você: ora pela minha saúde, ora pelo meu emprego, ora pela minha família, ora por alguém próximo a mim, diga para essa pessoa: eu oro, eu vou orar. Mas e se Deus não te der? Você vai estar satisfeito? Você vai ser feliz do mesmo jeito, se Deus não te abençoar? E a bênção da salvação, você já tem? O perdão dos seus pecados, você já tem? Fala isso para a pessoa. Aproveita que a pessoa construiu uma ponte até você e pregue o Evangelho para ela. Mas o Evangelho verdadeiro, que é a salvação de Jesus Cristo. Mas por fim, meus irmãos, eu queria que você voltasse agora o seu pensamento para a sua própria vida e refletisse se você tem vivido o verdadeiro Evangelho, se você tem buscado as coisas espirituais, se você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar. Você tem as suas ocupações, você tem os seus afazeres. Eu sei que às vezes você é uma pessoa muito ocupada, com coisas importantes na maioria das vezes. Mas o mais importante você tem, que é o perdão dos seus pecados. Você já tem isso? O que você gostaria de receber de Jesus nessa noite? Se Ele te desse a opção de escolha. Ele não dá, mas vamos dizer que Ele desse. O que você quer? A bênção que você tanto deseja no sentido material, ou o perdão dos seus pecados? O que você escolhe? O que você prefere? Você tem certeza daquilo que você escolheria? Eu imagino que a sua mente, a sua consciência cristã esteja inclinada agora para responder: não, pastor, que isso? Eu escolheria o perdão dos pecados 1000 vezes.
eu escolheria o perdão dos pecados. Mas tem certeza disso? Não olha só para a superfície do seu coração. Olha no fundo dele. Olha na sua essência. Olha na sua cosmovisão. Olha nos seus pressupostos. Olha nos seus sentimentos. O que você mais deseja é o perdão dos seus pecados? Se Deus perdoar os seus pecados, mas não te der outras bênçãos que você pede, isso vai ser suficiente para você? Você vai estar feliz com isso do mesmo jeito? Esse é o Evangelho. Essa é a essência do Evangelho. Viver como quem sabe que depende de Deus, principalmente para a salvação, que não há nada mais importante do que isso. Por quê, irmãos? Qual é a diferença? A diferença é que a bênção material que Deus te dá hoje é temporária. Ela pode durar a sua vida inteira, terrena, mas ela é temporária. Mas o perdão dos pecados, esse é eterno, é para sempre. Muitas pessoas estão completamente cegas, míopes espiritualmente, que elas estão escolhendo o que é temporário e muitas vezes deixando de lado o que é eterno. Mas que essa não seja a nossa realidade. Que o nosso coração busque em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. E a palavra é muito clara: as outras coisas que precisamos serão acrescentadas. Por isso, para concluir a mensagem, o que é o Evangelho para você? O que significa ser evangélico para você? Você é evangélico? Você tem vivido com base no Evangelho? Essa passagem aqui de Jesus Cristo apresenta para nós qual é a essência do Evangelho. O que é o verdadeiro Evangelho? Que o nosso coração se volte, irmãos, integralmente para o Senhor, para que de fato nós nos regozijemos com o que há de melhor, o que há de mais importante, que é o perdão dos nossos pecados. É para isso que Jesus veio. Não foi para realizar milagres, não foi para dar bênçãos materiais como prioridade, mas para que tudo isso sustente a mensagem do Evangelho, que é a salvação, o perdão eterno dos nossos pecados. Que Deus te abençoe e que o seu coração esteja alegre e firmado na verdadeira mensagem das boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.